Olá pessoal, tudo bem? Professora Mercedes, estamos aqui para falar com vocês sobre radical. Eu sou uma pessoa radical, calma, não é nesse tipo de radical que nós estamos falando. Radical aqui faz parte da palavra. Estamos aqui no ambiente da palavra isolada. Pega uma palavra como cadeirante. Essa palavra cadeirante veio de cadeira, né? E cadeira tem cadeirinha, né? Cadeirada. Então existe uma base que é o radical, que é a base da palavra, a partir da qual outras palavras são criadas na língua. Essa base é a base que fornece a possibilidade de criação de neologismos. A essa base você coloca, o falante nativo da língua vai colocar o quê? Afixos, que são os prefixos, sufixos, que é motivo de uma outra aula. Eu quero focar hoje essa aula sobre o radical. O radical, ele pode ser assim, moral, né? Em moral, aí você cria imoralmente, amoralmente, imoralidade, antimoral, antimoralmente, enfim, várias combinações. E a palavra moral coincide com radical. Isso sempre acontece, da palavra coincidir com radical? Nem sempre. Daqui a pouquinho nós vamos ver exemplos em que o radical é uma parte da palavra. Já já vocês vão entender. Antes de dar esses exemplos, olhando de novo para cá, então você tem a base. Professora, qual a diferença de radical e raiz? Olha, a palavra raiz é quase sinônima de radical, quase não se usa mais. Se você olhar as gramáticas, se você olhar aí as aulas online, quase ninguém fala em raiz, fala assim em radical. Mas, às vezes, falamos de raiz quando queremos falar do passado, da história da língua. Olha, essa palavra vem da raiz do inglês, raiz do indiano. Então, o termo raiz tem a ver com a história da palavra, tá claro? E isso é pouco cobrado nos vestibulares. Estamos aqui falando no momento atual, né? Então, estamos falando de radical. Então, o radical pode coincidir com a palavra primitiva? Pode. Qual é a palavra primitiva por trás? Palavra moral, tá? Então, a partir dessa palavra primitiva, certo? Você o quê? Você tem a colocação dos afixos. A palavra radical também, mais modernamente, também é chamada de lexema. É a mesma coisa, tá? Mas vai que o seu vestibular resolve colocar lexema. Meu Deus, o que é isso? Nunca ouviu falar, a professora não disse. Tá aqui, lexema, tá? É a parte da palavra que traz a base do significado. Porque você tem o i e tem o mente. É claro que vão dar significados além do básico, que é moral. E moral é o oposto a moral, mas existe uma base de significação, tá claro? Por isso é o nome radical como base. O radical nunca muda, professor? É aquela parte da palavra que nunca muda? Exagero, exagero. Geralmente é a parte da palavra que menos se altera, é uma base. Mas pode se alterar sim, viu? Mudancinhas fonéticas podem acontecer para adaptações. Veja que a palavra feliz é a palavra primitiva. Dessa palavra a gente tem infeliz, felicidade, felizardo, felizmente. Note, compare felizmente e felicidade, que são palavras derivadas de feliz, e note que na fonética tá feliz. Não houve alteração. Felizmente e felicidade. Nada se alterou na fonética. Só que dá uma olhada aqui no felicidade, está escrito com a letra C e felizmente com a letra Z. Exatamente para manter o mesmo som, porque se você mantivesse o Z, ficaria felicidade, né? Então, às vezes, pessoal, há necessidade de adaptar foneticamente, ortograficamente, esse final do radical. Então, não é verdade que o radical nunca se altera. É a parte da palavra mais estável, tá? Mas não que nunca se altera, fechou? Agora vocês vão dar uma olhadinha em outras formas de radical. Então, pessoal, vamos agora olhar radicais que não são o mesmo radical que a palavra. Como assim? Lembram quando a gente falou de moral e feliz? A palavra primitiva se confundia com radical. Veja a palavra joelho. A palavra joelho é a palavra primitiva. Mas o radical não tem o O. O radical é só até o H, joelho. Tá? Daqui a pouquinho eu falo que o é esse, tá? Mas note que neste caso o radical não condiz com a palavra, ele é menorzinho. Então o radical vai até o H. Por que eu sei que o radical vai até o H e o O não faz parte, professora? O radical é a base da palavra, né? Certo? É aquela parte que mais fica presente, menos se altera. Compara joelho, ajoelhar e joelhada. Joelhinho, joelhão. Vai pensando em palavras com joelho, tá? Qual é a parte da palavra que não se alterou? Vai até o H. Veja que o O foi trocado por ar, por ada, não foi? Então, este O não faz parte do radical, tá? Joelho é a palavra primitiva. Então,
joelho é a palavra primitiva, mas se perguntar o radical, vai até o H. Tá, e o O? Você vai ver numa outra aula que este O é uma vogal temática, porque nome também tem vogal temática. Você depois vai ver que isso é prefixo, sufixo, isso é outra história, tá? Isso é uma outra aula. O importante nessa aula é você reter a noção do que é radical, fechou? Bom, tá, outro conceito que o Enem adora. Palavra cognata, o que é isso? Palavras nascidas da mesma raiz ou radical, palavras que possuem o mesmo radical. Felicidade, felizardo, felicitações, felizmente, tudo vem de feliz, né? Palavras cognatas. Joelho, joelhinho, joelhão, joelhada, ajoelhar, ajoelhado, são palavras cognatas? São. Os sentidos podem se alterar? Podem, né? Moral tem um sentido, imoral tem outro, mas são palavras cognatas, grava isso. Por fim, pessoal, vou dar um exemplozinho mais cultural. Muito comum também no Enem e nos vestibulares, tá? A pergunta sobre a formação de palavras, vocês têm aula disso. Antropô é uma palavra, tá? É um radical lá do latim ou do grego. Logia também, logia indica estudo, antropô, homem. Tele é enviar, visão é o mesmo sentido que nós temos aqui na nossa língua. São radicais gregos e latinos, tá? Agro, negócio. Vocês estão vendo que para montar a palavra agronegócio, televisão, tá? Antropologia, tá? Houve a junção de dois radicais. Quando o radical se junta a outro, queridos, tchan, é a composição. A palavra foi formada por composição. De radicais de línguas diferentes, português com grego, feminicídio, tá? Isso é composição por hibridismo e é uma outra aula. Fica aqui uma curiosidade para vocês. Oi, pessoal, vocês têm um exercício aqui para nós resolvermos. É um exercício muito interessante e tem pegadinhas, né? Muito cuidado. Assinale a alternativa em que as palavras são cognatas, nascidas do mesmo radical, tá? Então, na alternativa A, tá? Você tem, por exemplo, chuva, vento, né? Você tem palavras que têm até o mesmo campo semântico, mas elas não vêm do mesmo radical, tá? Então, descarta a alternativa A. Alternativa B, você tem, por exemplo, já janela, tá? Porta, cadeira, também são palavras que dão, né, nomes a objetos ou partes de uma casa, mas não são palavras cognatas, tá? Certo? Agora, empatia, simpatia, antipatia e apatia, você percebe que tem uma base em comum. E essa base é o mesmo radical patia, que vem de patós, que vem de alma. Antipatia, sem alma. Simpatia, junto à sua alma. Empatia também, a apatia totalmente sem alma, enfim. Os significados não interessam. Aqui, para essa questão, é você perceber que é essa a alternativa correta. A alternativa D, tá? Ela trabalha com um mesmo prefixo, né? Infeliz, impróprio, inerente, né? Então aí você tem o mesmo prefixo. E na alternativa E, o mesmo sufixo. Infelizmente, felizmente, adequadamente, pausadamente, aí você tem o mesmo sufixo. Então ficou a alternativa C, tá? De casa. Um abração para vocês.